Ficar de pé, abrir nossas Bíblias no livro de Salmos. Mais uma vez o Senhor nos dá o privilégio de, pela segunda vez nesse dia esse que nossos pais chamavam de a Feira da Alma, onde nós podemos desfrutar de dois momentos, como nós ouvimos pela manhã, de meditar na palavra do Senhor, de dia e de noite. Nesse momento, o Senhor nos chama a adorá-lo no Salmo 84, versos 1 a 7. Salmo 84, versos 1 a 7. É assim que o Senhor nos chama. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhem os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Amém. Amém. Vamos orar, queridos irmãos. Ó Deus maravilhoso, ó Deus bendito, Senhor, nós queremos ter o mesmo sentimento, Senhor, do salmista, de um desejo pelo Senhor, de um desejo de estar em tua casa, de um desejo profundo de te cultuar. Oh, meu Deus, e neste momento o Senhor nos dá essa oportunidade. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, por todas as pessoas que o Senhor trouxe até aqui. É o Senhor que a dispôs no coração delas. Senhor, e neste momento, nós queremos te prestar um culto que te agrada. Nós queremos te prestar um serviço pelo que o Senhor é. Nós não viemos aqui, Senhor, em busca de bens materiais, em busca de conquistas, ou até mesmo em busca de vitórias. Nós sabemos que isso tudo é consequência de uma vida obediente à tua palavra. Mas nós viemos aqui, Senhor, com o legítimo propósito de te cultuar, porque o Senhor é bom e porque o Senhor exige isso de nós. Por isso, Senhor, nós queremos te cultuar com alegria, nós queremos te cultuar com regozijo. Então não nos permita, Senhor, que nossa mente divague durante este culto. Não permita que nossos pensamentos sejam dispersos durante o momento da pregação da tua palavra. Mas faz com que, Senhor, nós estejamos completamente concentrados, completamente focados em cada momento deste culto, desde a oração, passando pela administração dos sacramentos e a exposição de tua palavra. Então dirige o teu povo nessa santa adoração. Esse é o nosso desejo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Cantemos um hino de adoração ao nosso Deus.
se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Do início. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Ainda de pé, e no mesmo Salmo, Salmo 84, agora nós faremos uma leitura em uníssono dos versículos 8 a 12, neste momento em que nós nos preparamos para confessar os nossos pecados e quebrantar os nossos corações. Salmo 84, versículo 8 a 12, vamos ler todos juntos. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da adversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Podeis tomar assento, irmãos? Neste momento nós passaremos uns instantes de oração silenciosa e logo após esse instante eu peço ao presbítero Ayrton que venha até o microfone e faça uma oração de confissão e gratidão pelo perdão. Da mesma forma, súplica pelos que estão necessitados. Oremos.
Nosso Deus e Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Nós Te louvamos, agradecido pelo privilégio de retornarmos à Tua casa para louvar, engrandecer Teu santo nome e Te prestar este culto que só a Ti é devido. Nós Te louvamos, Senhor, porque podemos adentrar no Teu trono de graça e nos colocar diante do Teu altar. Certamente, Tu nos conheces, Tu nos sondas, antes que venhamos a proferir qualquer palavra, Tu já a definiste, Senhor. Colocamos diante do Teu altar a vida de cada um de nós. Precisamos do Teu perdão, que foi dado em Cristo Jesus, quando derramou Seu sangue na cruz e nos purificou de todo pecado. Mas Tu requer de cada um de nós que confessemos os nossos pecados. Por isso estamos agora, neste momento, fazendo isto. Queremos Te suplicar, Senhor, também, por aqueles que estão enfermos, restabelece-os, que Tu possa curá-los, para que juntamente conosco eles possam louvar e engrandecer Teu santo nome aqui na igreja, Senhor. Te suplicamos também que Tu possa dar o conforto por aqueles enlutados que perderam entes queridos. Conforta-os em Cristo Jesus. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos, porque o perdão Tu nos deste em Cristo Jesus. E por isso nós agradecemos neste momento, no nome dEle que oramos. Amém. Amém. Cantemos o hino de contrição, súplica do redimido, hino de número 97. Meu pecado resgatado foi na cruz por Teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste, ó Redentor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois Te adora quem Te implora. Vem guiar-me, bom Senhor. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois Te adora quem Te implora. Vem guiar-me, bom Senhor. Redimida, só tem vida a minha alma em Teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a Ti, Senhor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois Te adora quem Te implora. Vem guiar-me, bom Senhor. Amém. O salmista, no Salmo 25, verso 7, roga
o que também deve ser a nossa oração. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Amém. Vamos neste momento ficar de pé, abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 26. Assim como temos feito no culto vespertino, lendo expositivamente e sequencialmente o Novo Testamento, chegamos então ao trecho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 47 até o 56. Mateus 26, de 47 a 56, ouçam atentamente. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhes disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Amém. Vamos cantar um hino de preparação para a pregação desta noite, o Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus, pois sobre os mares ele a fundamentou e sobre as correntes a estabeleceu. Quem, pois, subirá para o monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e coração, não ama a vaidade, enganoso não é. Tal homem recebe a bênção do Senhor, justiça do Deus da sua salvação. Tal é a linhagem daqueles que o buscam a face do Deus de Jacó. Erguei
ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da glória. Portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da glória, esse Rei tão glorioso, Senhor das batalhas, que é forte em poder? Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da glória. Portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da glória, esse Rei tão glorioso? Ele é o Rei da glória, das hostes, Senhor. Podeis tomar assento. Neste momento vamos ouvir as palavras do Rei da Glória com o pastor Emerson. Meus irmãos amados, meus amigos, aqueles que estão nos acompanhando, eu quero saudar a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 7, e hoje nós vamos encerrar a exposição nesse capítulo, a partir do verso de número 40. João 7, Evangelho segundo João 7. Eu vou fazer a leitura a partir do 37, mas a gente vai dar continuidade à exposição a partir do verso 40, uma vez que pregamos na última semana de 37 a 39. Diz assim a palavra de Deus, por favor acompanhe. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: por que o Cristo virá? Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele, e alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Amém. Vamos orar mais uma vez? Vamos ao nosso Deus em oração. Senhor, como aqui já foi dito nesta tarde, que privilégio nós temos de poder cultuar o Senhor pela manhã, meditar na Tua Palavra logo nas primeiras horas do dia e retornarmos como igreja do Senhor a esta casa de oração para mais uma vez cultuar o Teu nome, adorar o Senhor na beleza da Tua santidade, abrir o Evangelho, ó Deus, e meditar nele.
E é isso que nós nos propomos agora, Senhor, quando abrimos a Tua palavra, quando lemos a Santa Escritura, palavra inspirada pelo Senhor, a Tua Santa Palavra, e aguardamos, ó Deus, que o Senhor fale conosco. Portanto, Pai, o desejo da Tua igreja é: fala com cada um de nós, ao nosso coração, ó Deus, trabalhe em nós por meio deste Evangelho, ó Deus, por meio das verdades que acabamos de ler. Assim nós suplicamos a Ti, Deus bendito, que nos transforme dia a dia por meio da Tua Santa Palavra, com a ação do Santo Espírito do Senhor. Nós oramos para isso em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Amém. Meus irmãos amados, como pregador, é muito fácil para mim e certamente para os meus colegas de ministério ficarmos desanimados quando as pessoas não respondem porventura ao nosso ensino como nós esperamos ou como nós oramos, para que isso aconteça. Isso é especialmente verdadeiro quando nós pregamos uma mensagem clara, nós expomos a Escritura com fidelidade, de maneira clara, porque o Evangelho assim o é, mas ninguém, por exemplo, pede oração ou conselho sobre como pode confiar em Cristo como seu Salvador. Não menos do que este pregador que nos é anunciado na palavra nessa noite, o próprio Senhor Jesus Cristo, muitas vezes experimentou reações negativas e hostis às suas proclamações, às suas pregações. Nós vimos, por exemplo, em João capítulo 6, o capítulo anterior a esse, que depois que Jesus deu aquela mensagem maravilhosa sobre ser o pão da vida, quando ele vai dizer: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, mesmo alguns que professavam ser os seus discípulos se afastaram e abandonaram o Senhor Jesus Cristo. Eles simplesmente não conseguiram lidar com os seus comentários, que certamente eram muito profundos, precisavam ser compreendidos e muito bem compreendidos, sobre comer a sua carne e beber o seu sangue. Agora, mais uma vez, Jesus Cristo fala abertamente, ele faz uma proclamação, ele prega, na verdade, o Evangelho. Em João capítulo 7, por exemplo, versos 37 e 38, ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, do seu íntimo, fluirão rios de água viva. E qual foi a resposta da multidão, irmãos? Uma resposta extremamente confusa, questionamentos acerca de Jesus e acerca das suas palavras. Alguns, como vimos aqui na nossa leitura, pensavam que Jesus era meramente um profeta prometido. Outros arriscaram que de fato ele era o Cristo, enquanto outros contestaram essa ideia. Os líderes judeus, como também lemos, queriam prender, colocar as mãos em Jesus e executar o Senhor Jesus Cristo. Mas os oficiais que eles haviam enviado para prendê-lo voltaram de mãos vazias. E também, como diz a Escritura aqui, no verso 46, jamais alguém falou como este homem. Aí nós vemos Nicodemos, a quem nós encontramos lá no capítulo 3, tenta então aqui verificar a intenção assassina do Sinédrio, apenas para que ele também, como a plebe ou a multidão que é taxada como maldita, seja também ele então repreendido, seja ele então aí ridicularizado pelas suas palavras. E aí chegamos ao verso 43, que de fato resume essa sessão para nós, quando diz: assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Meus irmãos, vocês acham que de fato, vocês creem que de fato Jesus é divisivo? Ou seja, que Cristo Jesus é alguém que gera divisão? Perceba que qual é a nossa atitude geralmente? De pensar, por exemplo, em palavras como as que Jesus certa vez cita, registradas em João capítulo 13, quando ele diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Ou nós gostamos de pensar nas palavras de Jesus citadas lá e registradas no Evangelho de João, no capítulo 17, 22 a 23, quando ele diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Assim sendo, divisão e Jesus muitas vezes parecem não caminhar de mãos dadas, parecem não andar juntos. Mas aí nos lembramos também, pela palavra de Deus, em Mateus capítulo 10, que o próprio Jesus afirmou: não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada,
pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, diz o Senhor Jesus, os inimigos do homem serão os da sua própria casa, diz a palavra de Deus. Portanto, irmãos, nós não temos uma perspectiva verdadeira e concreta de quem Jesus é, a menos que o vejamos também, ou pelo menos em parte, como alguém que traz divisão entre os homens, divisão entre as pessoas. E a pergunta para nós é, por que Jesus causa divisão, irmãos? E um dos motivos é que Jesus Cristo afirma que Ele mesmo é a verdade, e a verdade necessariamente divide. Embora os pós-modernistas de hoje queiram que pensamos que não existe uma verdade absoluta no reino filosófico, ou mesmo na perspectiva religiosa, o que significa para nós que o pós-modernismo de fato não é absolutamente verdadeiro, ou não é verdadeiro, ou que na verdade nós não podemos ter um conhecimento da verdade. Mas Jesus vai e desenha então uma linha distinta na areia, quando ele diz lá em João capítulo 14, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou como Pedro, depois de ser transformado, depois de ser restaurado ao ministério, ele proclama corajosamente lá em Atos capítulo 4, verso 12, e não há salvação em nenhum outro, pois não há nenhum outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, irmãos, não existem muitos caminhos diferentes para Deus. Aquele slogan que talvez você já tenha ouvido e conheça, não importa naquilo que você acredita, basta que você apenas seja sincero naquilo que você faz, ele é patentemente falso. Percebam que pela Escritura, a fé em Jesus Cristo, conforme revelada no testemunho apostólico do Novo Testamento, é o único caminho para Deus. E isso, irmãos, é inerentemente divisivo. Dessa maneira, eu quero propor para vocês um tema à luz do texto para nós nessa noite, nesta tarde. Jesus reivindica lealdade exclusiva como a verdade. Assim sendo, ele inevitavelmente causa divisão entre os homens. Eu vou repetir. Jesus reivindica lealdade exclusiva como a verdade. Assim sendo, ele inevitavelmente causa divisão entre os homens. Irmãos, Satanás odeia a verdade sobre Jesus. Então o que ele faz? Qual é o seu modo de operação? Ele se certifica de que sempre haja muitos, e pasmem, geralmente dentro da igreja, que se opõem à verdade do Evangelho. Nós vemos isso até mesmo nas páginas do Novo Testamento. Um exemplo disso está lá em Atos capítulo 20, versos 29 a 30. Paulo vai advertir os anciãos de Éfeso, lembram? Paulo está de viagem para Jerusalém, ele vai se despedir desses irmãos, ali inclusive uma cena extremamente emocionante, né? Os presbíteros ali lançando-se, né, ao pescoço do apóstolo Paulo, chorando evidentemente, porque muito provavelmente sabem que Paulo não vai retornar mais, e aí Paulo diz assim, eu sei que depois da minha partida, lobos selvagens entrarão no meio de vós, não poupando o rebanho. E dentre vós mesmos surgirão homens, falando coisas perversas, para atrair os discípulos após eles. Meus irmãos, existem muitas outras ocorrências nas cartas do Novo Testamento, Paulo, Pedro, João, não é? Que mostram que muitos falsos mestres atormentaram e causaram grandes males à igreja de Cristo. Não devemos, portanto, estabelecer um vínculo de unidade com esses mestres, mas traçarmos linhas claras, divisivas, de divisão. E não importa, vejam irmãos, quão amorosamente nos portemos, ou quão puros sejam os nossos motivos, frequentemente nós entramos em oposição, mesmo na igreja, quando certamente nos separamos daqueles que se opõem à verdade. Agora, para sermos como Jesus, e certamente a Bíblia nos chama a isso, Ele é o nosso modelo maior, nós precisamos fazer exatamente isso. Então, esse texto, nesta tarde, nos guia, pelo menos, em 3 coisas principais. Primeiro, ele nos mostra que o Cristo divisivo, aquele que causa divisão, ele causa divisão no meio das pessoas religiosas. Mas não apenas isso, ele também traz divisão no meio dos líderes religiosos. E por fim, nós temos então nesse texto algumas lições práticas para nós. Então, meus amados irmãos, Jesus reivindica a lealdade exclusiva como a verdade, assim ele inevitavelmente causa divisão entre os homens,
E o nosso primeiro ponto para observarmos, versos 40 até o verso 44, deixa sua Bíblia aberta, nos mostra que Cristo causou divisão entre as pessoas religiosas. E aí existem 3 divisões que saltam aos nossos olhos, não é? Diferentes aqui quando nós olhamos para a multidão. Alguns, em primeiro lugar, tinham uma visão correta, mas inadequada de Cristo. Vejam comigo o verso 40, o que é que ele diz aí? Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: ele é verdadeiramente um profeta. Isso aqui é uma referência clara, irmãos, ao que o próprio Moisés previu lá em Deuteronômio capítulo 18, verso 15. Se você olhar lá, a palavra de Deus nos diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, dos teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirás. Meus irmãos, lá nos dias do Senhor Jesus, a visão comum era que o profeta e o Cristo eram 2 pessoas separadas. Nós vimos, por exemplo, em João capítulo 1, verso 20 a 21, João Batista ele vai negar dizendo que ele não era de fato o Cristo, não é? Aí desce aquela delegação de Jerusalém, pessoas enviadas ali, e perguntam então a João Batista: você é o profeta? E aí João vai dizer: não, eu não sou o profeta. Em João capítulo 6, verso 14, depois que Jesus alimentou a multidão com 5 pães e 2 peixes, o povo conecta então esses pontos, não é? De Jesus com Moisés, Moisés dando ali um maná aos israelitas no deserto, e aí o povo então proclama: este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. E aí a consequência disso natural qual foi? Eles tentaram pegar Jesus à força e proclamar o rei, e aí a gente sabe como é que o texto então se desenrola ali. Jesus manda as multidões embora, manda os seus discípulos embora, e ele sobe então ao monte para orar. Agora, é lógico, irmãos, que certamente Jesus foi o profeta de quem Moisés falou, mas ele era muito maior do que Moisés, tanto nos sinais que ele realizou, quanto no ensino que ele mesmo proclamou. Não há dúvida disso, meus amados. Mas por si só, percebam, acreditar que Jesus era o profeta, ainda assim era uma visão inadequada. Não era uma visão totalmente correta. Porque um profeta, não importa o quão grande, o quão proeminente ele fosse naquele tempo, meus amados irmãos, ele não poderia reivindicar com autoridade o que Jesus inclusive acabou de proclamar: que quem quer que viesse e bebesse dele, teria do seu interior rios de água viva jorrando dentro de si, fluindo dele. Percebam que somente um Deus em carne humana poderia de fato fazer tal afirmação. Então Jesus era muito mais do que meramente um profeta. Ele era o profeta anunciado por Moisés, mas ele era mais do que um profeta. Então essa primeira visão da multidão, ainda assim ela é uma visão que inadequada. Mas aqui é uma aplicação para nós, irmãos. Percebam, há muitas pessoas hoje que têm uma alta consideração por Jesus. Você sai nas ruas, aonde quer que você vá, no seu trabalho, na escola, você vai perguntar acerca de Jesus, as pessoas têm uma certa consideração por Cristo. Tem. O nosso país é um país basicamente cristão, não é? Não vou fazer aqui as certas divisões que não é necessário que se façam, mas as pessoas têm no nosso país uma consideração por Cristo. Tem uma consideração pelo seu ensino? Tem gente que acha muito bonito as palavras de Cristo, né? Valorizam o ensino de Jesus. Mas sabe qual é o problema? Essas pessoas não creem em Jesus Cristo. Elas não creem, e não creem que Jesus de fato é esse Deus em carne. E aí, por não crer na principal verdade acerca de Jesus Cristo, que ele não é apenas um homem, mas ele é Deus, essas pessoas não submetem as suas vidas a Jesus Cristo como seu Senhor e Deus. E percebam, como eu disse, eles têm visões até meio que corretas acerca de Jesus. Jesus de fato é o profeta, mas inadequadas e completamente insuficientes. Então esse é o primeiro grupo que nós vemos no meio dessa multidão. Mas percebam que há também um segundo grupo, irmãos. Vejam comigo o verso 41, a primeira parte do verso 41. E ela diz para nós o seguinte: outros diziam, ele é o Cristo. O Cristo que foi ungido, prometido por Deus, aquele que é o Redentor e Rei, não é? Que é anunciado no livro de Salmos, lá no Salmo 2, nós vemos exatamente isso. E percebam que embora essa visão seja absolutamente correta, e até nós poderíamos dizer assim, olha, ela está meio que um passo à frente de ver Jesus apenas como um profeta, ela ainda é uma visão inadequada. Por quê, irmãos?
porque ela não reflete, aqui no Evangelho de João, naquilo que está sendo registrado, qualquer compromisso pessoal ou submissão a Jesus como Senhor e Cristo. Ainda que eles pudessem dizer, olha, de fato ele é o Cristo, mas não há no texto indicações de que de fato isso mostre submissão ao Senhor Jesus, como de fato ele sendo Cristo. O que o texto, na verdade, meus irmãos, parece aqui nos indicar, é que eles mantinham os seus pontos de vista com uma finalidade básica, era debater com os outros. Enquanto uns diziam assim, olha, ele é o profeta, outros diziam, não é, com essa finalidade de debate, não, ele é o Cristo, mas não como discípulos de fato, dispostos a seguir, a dar a sua vida em abnegação, como nós vimos aqui pela manhã, custando o que custasse. E vejam, como Jesus apontou para os líderes judeus, o que ele disse? Ele disse que o Cristo é tanto filho de Davi, quanto ele é Senhor de Davi. Abra comigo seu Evangelho, por favor, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, verso 41 até o verso 46, e veja o que a Escritura diz exatamente sobre esse ponto. Jesus apontando para os líderes judeus que Cristo é tanto filho de Davi quanto Senhor de Davi. Ele diz lá, Mateus 22, 41 a 46, ele diz assim: reunidos os fariseus, interrogou Jesus. Jesus frequentemente era interrogado, aqui Jesus está interrogando. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E aí responderam, de Davi. Replicou-lhe Jesus, como pois Davi pelo Espírito chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E aí o que diz a Escritura? Que ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia a fazer alguma outra pergunta ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é muito claro na Escritura que Deus coloca o seu Cristo em seu trono e que Ele governa sobre as nações. Vejam comigo o que é que nos diz o Salmo 2, por exemplo. O Salmo 2, num primeiro momento, nos versos 6 a 9, diz assim: eu, porém, constituí o meu rei sobre o monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei as nações como herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Como vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Percebam que o ponto principal então desse Salmo 2, que se conecta com o nosso texto nessa tarde, meus amados irmãos, é exatamente esse, é exatamente aquilo que diz lá no verso 12 inclusive: beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. E aí olha o que ele diz: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então qual é o ponto? Em outras palavras, a salvação de Deus é apenas para aqueles que se curvam diante de quem? Do Cristo, de Jesus como seu rei, e que confiam completamente nele como seu refúgio. Então vejam, não há muitas pessoas que dizem, olha, eu creio em Jesus como meu Salvador. Há muitas pessoas que dizem isso, mas quando nós olhamos de uma maneira prática para essas pessoas, para a vida, o que nós percebemos? Nós percebemos a contrariedade daquilo que Jesus mesmo vai dizer: vocês me amam? Ou seja, vocês me têm de fato como um Salvador, como Cristo, então vocês têm que fazer o quê? Vocês precisam obedecer a minha lei, vocês precisam ser obedientes aos meus mandamentos. Então quando nós olhamos para essas pessoas que dizem, olha, eu creio em Jesus como meu Salvador, nós não percebemos o quê? Submissão a Ele como Senhor. É muito fácil a gente declarar, Jesus de fato salva, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, eu creio em Jesus. Mas não existe submissão, irmãos. Não se curvam diante de Cristo como Rei. É interessante quando o príncipe dos pregadores, ele comenta esse texto, e até prega, já pregou nesse texto, né? E olha o que ele vai dizer especificamente acerca disso. Esses judeus que pensavam que Jesus era o Cristo, eles tinham cabeças ortodoxas, que é uma coisa boa, mas ele continua dizendo, eles não tinham corações ortodoxos, eles tinham corações heterodoxos. Pink, comentando esse texto também, diz assim:
A menos que os nossos corações sejam afetados e as nossas vidas moldadas pela palavra de Deus, não estamos numa melhor situação do que um homem faminto com um livro de receitas debaixo das mãos. Em outras palavras, Pink está dizendo o seguinte: a crença intelectual em Cristo, e esse é o ponto exatamente aqui, a intelectualidade é Cristo apenas na cabeça e não no coração. Então ele diz, em outras palavras, a crença intelectual em Cristo, sem a obediência que a acompanha, não vale de nada, é inútil. Fé salvadora é fé obediente, irmãos. Fé salvadora é fé obediente. Meus irmãos, sendo assim, é no mínimo questionável alguém dizer que Cristo é o seu Salvador e Senhor e ser displicente na sua vida cristã. Nós vimos aqui pela manhã que na nossa busca por felicidade, a gente não pode deixar Deus de fora e a sua palavra. Precisam estar presentes na nossa vida. Quantas vezes nós não somos displicentes, irmãos? Nós afirmamos com muita facilidade: Jesus é o meu Salvador e eu sirvo a Jesus porque Ele é o meu Senhor. Mas quantas vezes nós somos displicentes? Quantas vezes, irmãos, nós somos displicentes, por exemplo, quando nós falamos sobre o principal serviço religioso da igreja, que é o culto? Quantas vezes as nossas palavras, elas são contraditas porque nós não atendemos à convocação para o culto público? Quando nós sabemos que pela palavra de Deus nós deveríamos obedecer ao 4º mandamento e estarmos na igreja no dia do Senhor como um deleite, como uma feira para as nossas almas, para colhermos todos os benefícios que não são terrenos, mas principalmente espirituais para nós. E aí a gente se mostra completamente displicente, e aí a gente tem a coragem de dizer: não, Ele é o meu Salvador e é o meu Senhor. Meus irmãos, mostrar na prática que Jesus é Salvador e Senhor é demonstrado por uma vida de intimidade com Ele e obediência à sua santa lei. É aproveitarmos, meus amados irmãos, o primeiro dia da semana que nos é ordenado, atendendo à sua santa convocação, estando reunidos com a igreja para louvá-lo, para adorá-lo, que era inclusive a principal preocupação, dos reformadores, a adoração pública ao nosso Deus. Então esse é o segundo grupo. Mas há um terceiro. Alguns rejeitaram as afirmações de Jesus por um motivo frágil, meramente por uma desculpa, irmãos. Olhem comigo o verso 41, a parte B, e 42. Ele diz lá: depois que esse segundo grupo, ele é o Cristo, outros porém perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? E continua: não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Percebam, irmãos, esse grupo, ele negou que Jesus fosse o Cristo, porque eles sabiam que o Cristo não viria da Galileia, mas da linhagem e cidade de Davi, ou seja, de Belém. Você sabe o que nós temos aqui? Por diversas vezes no Evangelho de João, nós vamos ter João sendo meio que irônico. Ele vai usar de ironia. Jesus também faz isso algumas vezes. E João então faz o quê? Ele presume que os seus leitores, eles sabem que Jesus realmente nasceu em Belém e que ele veio da linhagem de Davi, ou que, se eles não souberem, eles deveriam investigar um pouco mais a fundo para tentar resolver esse dilema. Mas percebam que se os leitores do Evangelho de João adotassem a mesma abordagem desse terceiro grupo, ou seja, o grupo de críticos, eles acabariam rejeitando Jesus por uma razão extremamente frágil, que na verdade não era nada mais, nada menos do que uma desculpa, irmãos. Uma mera desculpa. Então, qual era o comportamento desses homens? Percebam que esses críticos, eles se orgulhavam de quê? Em primeiro lugar, conhecimento teológico. Nós somos aqueles que detemos as Escrituras. Nós temos a lei, os profetas, os salmos. Então a Escritura é nossa. Nós conhecemos, nós temos conhecimento teológico acerca disso. Eles eram pessoas que, uma vez que tinham esses conhecimentos teológicos da lei, eles adoravam mostrar o seu conhecimento da verdade. Então eles eram extremamente orgulhosos, vaidosos.
E qual era o silogismo deles? Prestem atenção. O Messias não vem da Galileia. Jesus vem da Galileia. Portanto, Jesus não pode ser o Messias. Percebe o silogismo, irmãos? Mas percebam que ao mesmo tempo isso, e me permitam usar aqui uma outra palavra, ele é hermético. Por quê? Porque se as duas premissas fossem verdadeiras, a primeira é verdadeira. Jesus veio da onde? Da Galileia. Mas a segunda premissa, ela não é verdadeira, quando nós a consideramos em termos de nascimento e linhagem de Jesus. Jesus nasceu aonde, irmãos? Em Belém da Judeia. Portanto, a conclusão a qual chegam esses que tinham tanto conhecimento teológico, né, que se autoproclamavam tão conhecedores das Escrituras, que gostavam de mostrar o seu conhecimento da verdade, a conclusão a qual eles chegaram era extremamente falsa, era uma mentira. Mas vamos além. Para manter esse tipo de raciocínio, o que eles tiveram que fazer? Ignorar muitas coisas. Primeiro, eles ignoraram os muitos milagres de Jesus, alguns dos quais eles foram testemunhas oculares. E outros, meus amados irmãos, relatos confiáveis que eles receberam. Nós vamos ver, por exemplo, Jesus curando pessoas e mandando lá ao templo para que eles verificassem que essas pessoas estavam curadas. Então eles poderiam conhecer de fato, não apenas porque eles viram sinais manifestados, mas porque eles tiveram relatos confiáveis. Outra coisa, eles descartaram o ensino de Jesus. O que Jesus fazia? Nós lemos agora há pouco lá em Mateus 26, Jesus o tempo inteiro pregava a palavra de Deus lá na sinagoga. Ele ia ao templo pregar, eles ouviam Jesus pregando, meus amados irmãos. Então eles descartaram o poderoso ensino, o ensino com a autoridade da parte de Cristo Jesus. Mas vamos além. Os levitas, os oficiais que eles enviaram para prender Jesus, o que eles fizeram? Eles admitiram que Jesus era alguém diferente. Jamais um homem fala como esse homem fala. Então perceba que esse grupo de críticos, ele ignorou tudo acerca de Jesus. Inclusive o que Jesus acaba de fazer ou de dizer. Quem vier e beber de mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Sabe qual era o problema, irmãos? Não havia disposição no coração para crer em Jesus. E como não há disposição, se inventa o quê? Uma desculpa qualquer, sem base alguma. Se levanta inclusive uma mentira, se distorce a própria Escritura. Percebam que se de fato eles tivessem a intenção do coração, uma boa intenção do coração, eles poderiam ter esclarecido todas essas questões acerca de Jesus, inclusive da própria origem de Jesus, de maneira muito fácil. Mas eles não queriam crer. Eles não queriam acreditar em Jesus, irmãos. Eles queriam uma desculpa confortável para rejeitar Jesus. Se eles pudessem, naquele instante, eles teriam agarrado Jesus e eles teriam matado Jesus, mas eles não puderam colocar as mãos em Cristo aqui especificamente, porque em primeiro lugar, Deus é soberano. Porque o Senhor determinou o dia e o momento em que Jesus certamente seria preso. Na verdade, Jesus se entrega àqueles que iriam prender, porque o tempo ainda não havia se cumprido. A gente sabe que só 6 meses depois Jesus seria o quê? Crucificado, morto, sepultado. Aqui nós aprendemos uma lição muito importante, irmãos. E nós precisamos nos lembrar aqui de muitos críticos do nosso tempo. Nós nos lembramos, por exemplo, dos teólogos liberais hoje que apresentam todos os tipos e razões pelas quais Jesus não poderia ter feito os milagres que nós temos relatados nos evangelhos. E qual é então, da mesma maneira, daqueles homens lá, aqui, o silogismo deles é: os milagres de Jesus contradizem a ciência moderna. Dessa maneira, os milagres de Jesus não são possíveis. Portanto, os milagres de Cristo não poderiam ter acontecido conforme revelado na palavra. Mas perceba que esses teólogos liberais, irmãos, eles vão além disso.
Eles rejeitam também o ensino de Jesus. E como é que eles fazem isso? Eles criam vários debates acerca da própria concepção das Escrituras, dizendo, olha, questionando muitas vezes quais palavras Jesus pode ter realmente falado, que foram registradas, ou quais palavras foram acrescentadas por redatores posteriores. Questionando então assim o que Cristo inclusive falou e proclamou. Percebam, irmãos, nisso nós temos argumentos frágeis, motivos frágeis, que na verdade, em última instância, são apenas uma desculpa, porque no coração dessas pessoas não há a mínima intenção de crer em Cristo como Salvador. Então percebam, Jesus é aquele que causou divisão entre as pessoas, mesmo essas pessoas sendo o quê? Religiosas, irmãos. Mas além disso, e é o nosso segundo ponto, irmãos, Cristo também causou divisão entre a liderança religiosa. Vamos ao verso 45, por favor. Ele diz: voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta um profeta. Meus amados irmãos, mais uma vez nós encontramos três grupos quando nós falamos sobre liderança. Em primeiro lugar, no verso 45 e 46, nós olhamos para os guardas, que ficaram extremamente impressionados com a maneira como Jesus fala, mas com muito medo de crer. Os guardas, como eu disse, eles eram quem? Levitas. E aí eles retornam dessa missão para prender Jesus de mãos vazias, e eles são questionados então por essa liderança religiosa, os sacerdotes, os fariseus, e perguntam assim: olha, por que vocês não trouxeram Jesus? Eles poderiam ter facilmente dito o quê, irmãos? Olha, a multidão ficaria muito furiosa conosco. Foi muito difícil pegar Jesus no meio da multidão. Mas o que eles dizem, irmãos? Eles admitem abertamente, verso 46, nunca um homem falou da maneira como este homem fala. Ficaram extremamente impressionados com Cristo. Até porque nós sabemos que Jesus é aquele que de fato fala com o quê? Autoridade, irmãos. Agora, embora os guardas talvez não pretendessem esse significado, o que o Evangelho de João que está registrando esse texto, ele quer que a gente entenda? Precisamente que Jesus não é meramente um homem. A intenção do Evangelho de João para nós aqui é entender que Jesus não é meramente um homem. Ele fala assim, ele fala dessa maneira, porque ele é a palavra eterna de Deus encarnada, irmãos. Que coisa magnífica. Jesus é o verbo que no princípio estava com Deus e que na verdade é o quê? O próprio Deus. Ele é a palavra de Deus encarnada. Ele fala assim porque ele é a palavra de Deus encarnada. Mas percebam que a impressão desses homens é que, a impressão é que esses guardas do templo, eles tinham então o quê? Receio. Eles tinham medo, irmãos, dos principais sacerdotes, fariseus, por tomar uma posição tão ousada com Jesus. E isso traria consequências. Muito provavelmente eles perderiam seus cargos. Existia um custo negativo para eles. Portanto, o que eles fazem? Eles se calam. Eles se amedrontam diante das autoridades religiosas. E aí é impressionante, porque da mesma forma, há muitos nos nossos dias que ficam extremamente impressionados com Cristo, ficam impressionados com a sabedoria demonstrada na palavra de Deus. Eles acham, de fato, como nós vimos aqui, Jesus é um grande homem, foi um grande mestre religioso, mas eles não conseguem vê-lo como de fato a eterna palavra de Deus em carne humana, e por isso eles não creem no Senhor Jesus, não creem nele como Salvador e Senhor. E há algo mais nisso, eles têm medo do que os outros possam pensar. Eles não assumem uma posição pública por Cristo, uma posição mais ousada de fé em Cristo, com medo do que os outros possam pensar.
Mas nós temos também os fariseus, como eu disse, arrogantes, enojados com qualquer que fosse favorável a Jesus. Olhe comigo o verso 47 mais uma vez, por favor. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele algum dentre as autoridades ou algum dos fariseus? E quanto a esta plebe que nada sabe, é maldita? Ou lá no verso 52, quando eles vão ridicularizar também Nicodemos, diz assim: responderam eles: dar-se-á o caso que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Então os fariseus, eles eram arrogantes, eles eram desprezíveis, e eles desprezavam qualquer um que fosse favorável de alguma maneira a Jesus Cristo. Meus irmãos, a arrogância e o desprezo dos fariseus por qualquer um que apoiasse Jesus, mesmo remotamente à distância, eles não se preocupam em disfarçar isso aqui não. Perceba que eles perguntam, incrédulos, aos oficiais do templo: vocês também não foram desencaminhados? Foram? Vocês não foram enganados? Foram? Algum dos governantes, algum dos fariseus creu nele? Creu? Aí a gente vê mais uma vez aquilo que João usa aqui no Evangelho, a ironia. Por quê? Porque por meio dessas palavras ele está preparando o cenário para o protesto de Nicodemos lá no verso 51. Mas veja que antes disso, os fariseus ainda fazem uma referência à multidão que lotava o templo. Nós estamos na perspectiva do quê? Da festa dos tabernáculos. Ali está lotado de gente. E arrogantemente eles declaram: essa multidão não conhece a lei, por isso eles são amaldiçoados. O que João quer que nós vejamos aqui, irmãos? Quem são realmente os fariseus? E quem realmente está debaixo de maldição? Até porque, meus amados irmãos, a Escritura nos diz que a ira de Deus habita sobre todos aqueles que não obedecem ao Filho de Deus. Volta comigo para o capítulo 3 do Evangelho de João, verso 36, por favor. João já havia declarado isso. Olha lá. Está registrado por João. João 3,36 diz lá: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vejam, irmãos, que em virtude dessa posição como líderes religiosos, qual deveria ter sido a postura desses homens? Eles eram pastores de Israel. Como eu disse, eles eram teólogos, eles eram homens que conheciam a Escritura. Então o que eles deveriam ter feito? Eles deveriam ter pastoreado amorosamente, cuidadosamente o povo de Deus, ensinando a palavra ao povo, curando as feridas do povo e guiando o povo pelo exemplo nos caminhos do Senhor. Eu vou convidar você depois a que você faça em casa uma leitura no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, e veja lá como Deus se levanta acerca dos seus pastores. Mas o que esses fariseus fazem aqui? Em vez de pastorear com integridade, por meio da verdade, e reconhecer este que é ungido, o Cristo, o Deus em carne, a palavra de Deus encarnada, eles fazem aqui o quê? Eles expõem seus corações arrogantes, pecaminosos. Eles desprezam as pessoas comuns, ou seja, eles desprezam as ovelhas que o próprio Deus concedeu a eles para que eles pudessem pastoreá-las, e eles consideram então esse rebanho como um bando de ignorantes. Mesmo quando um deles, Nicodemos, mostra: olha, vocês estão aí pregando sobre a lei, mostrando a importância da lei, mas vocês estão violando a lei. Ainda assim, mesmo um do meio deles é ridicularizado, é desconsiderado. Então, meus irmãos, esses homens, esse grupo de homens, odiava Jesus porque Jesus repetidamente confrontava o seu pecado, confrontava a sua hipocrisia, desafiava as suas vãs tradições feitas pelo homem.
O orgulho, que é um grande problema da humanidade, meus amados irmãos, é algo abominável diante do Senhor, cegava essas pessoas para a verdade de Jesus, que as próprias Escrituras inclusive testificavam. Eles não diziam, nós somos teólogos, nós conhecemos a lei, mas a própria Escritura testificava, como diz Jesus: examinais as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Mas isso aqui é um espelho para nós. Esse mesmo tipo de arrogância nós vemos hoje, meus amados irmãos, como? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Supostos grupos intelectualizados que proclamam, por exemplo, uma das teorias mais destrutivas para a igreja, o evolucionismo. Nós temos esses que proclamam a evolução como a única visão científica, e o que eles fazem? Eles zombam de todos aqueles que acreditam na palavra de Deus como sendo pessoas ignorantes e sem educação. Então eu, por exemplo, conheço vários relatos, não é, acerca desses debates entre criacionistas e evolucionistas, nos quais esses homens, não é, esses supostos intelectuais, eles acusam os criacionistas, que somos nós, de pagarmos, de subornarmos cientistas para apoiarem a nossa base bíblica. Quando muitas vezes eles não conseguem perceber que muitos cientistas, PhDs, creem no relato bíblico. Evolucionistas que fazem um mal à humanidade, como Ni, que persiste na sua reprovação. E aí isso não está longe de nós, irmãos. Isso está nas escolas. Isso está nas universidades, principalmente. Quantos dos nossos filhos que já estiveram na universidade, talvez os seus, os meus ainda não foram, defendendo esse aspecto da criação, inclusive como algo científico também. Eles são, em sala de aula, criticados pelos seus professores. Os professores mandam, como eu já soube de alunos, o professor manda ele calar a boca na sala de aula, porque o que vale é a ideia desse ímpio, que acredita na teoria da evolução. E aí os nossos filhos são forçados a ficarem calados dentro de sala de aula, são zombados e ridicularizados, porque a maioria abraça isso. São retaliados muitas vezes. Em suas notas, professores atribuem notas baixas ou até dão até 0 para esses alunos, porque não concordam com suas ideias ímpias, com seus conselhos ímpios. E não conseguem enxergar que na verdade não somos nós que somos tolos, mas eles, que negam e atribuem uma mentira à criação majestosa de Deus, dizendo que a obra do Senhor é uma obra do acaso, e aí acabam irrompendo num grave erro. Mas irmãos, graças a Deus, porque a palavra de Deus ela não pode ser amordaçada. Nós até podemos, mas a palavra de Deus não. O Salmo 14, verso 1 diz o salmista: o insensato no seu coração não há Deus, corrompem-se e praticam abominação. Paulo diz em Romanos capítulo 1: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. E aí ele vai dizer: tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes, preferiram se tornar nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, e inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Esses são os modernos, os da nossa época, que assim como os fariseus, rejeitam tudo aquilo que é da parte de Cristo. Mas talvez você diga: mas pastor, aí nós temos Nicodemos, não é? E esse é o último ponto antes da gente concluir naquilo que diz respeito aqui a segunda parte. Nicodemos registrou uma defesa, mas uma defesa muito sutil de Jesus, irmãos.
Ele se colocou em desacordo com os seus companheiros, com aquela liderança? Sim, mas apenas para ser o quê? Reprimido por eles. Então, o verso 50 até o verso 52 nos mostra exatamente isso. E João faz questão de dizer que Nicodemos foi alguém que esteve antes com Jesus. Vocês se lembram disso? Ele era um fariseu. E ele vai indagar acerca da liderança que, olha, a nossa lei, a lei que nós tanto julgamos conhecer, nós sabemos piamente que essa lei ela não julga um homem a menos que primeiro ouça e saiba de fato o que ele está fazendo. Não é? Isso resultou em quê para Nicodemos? Humilhação, irmãos. Nicodemos, será que você também não é da Galileia, não? Eles usam esse jargão e está dizendo, olha, você também é alguém repulsivo para nós, porque os galileus eram tratados assim, como ignorantes sem educação. Então, o texto soa basicamente assim, você também não é da Galileia, ou é? E aí eles dizem assim, eles concluem dizendo, pesquise e veja que nenhum profeta surge da Galileia. Uma primeira questão para discutir nesse ponto, irmãos, alguns comentaristas, argumentam que nós nunca podemos ter certeza de que realmente Nicodemos foi salvo, ou ele adquiriu uma fé genuína. Mas a maioria dos comentaristas afirma que quando Jesus morre e o corpo de Jesus vai ser retirado da cruz, ele é retirado por José de Arimateia com a ajuda de quem? Nicodemos. Então, naquele momento, isso indica que finalmente Nicodemos creu. E ele não estava mais preocupado com o que as pessoas iam achar. Ele foi lá e ajudou no sepultamento do corpo de Jesus. Só que especificamente aqui em João capítulo 7, se isso de fato é verdade, se ele creu, nós não podemos ter certeza aonde ele está nesse processo de crer. E é até necessário que eu explique isso para vocês. Irmãos, Jesus, Deus pode fazer uma obra maravilhosa em nós. Ele simplesmente pode fazer com que nós creiamos nele nesse exato momento. Mas eu creio muito de que a fé é um processo, não é? Ao longo à medida que a palavra vai sendo pregada, a fé vai o quê? Ela vai sendo trabalhada em nós, a ponto de que em algum momento ela vai irromper como uma fé salvadora. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós não podemos ter certeza onde ele está exatamente nesse processo de crer, de ter uma fé salvadora. Mas uma coisa aqui é digna de nota. Nicodemos, irmãos, ele foi pelo menos justo com Jesus Cristo, porque ele viu claramente a hostilidade irracional desses líderes judeus contra o Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele vai fazer a indagação, olha, nós que somos tão acurados com a lei, nós falamos tanto sobre a lei, nós a utilizamos tanto, não é? Será que nós vamos julgar um homem, essa mesma lei que diz que nós não podemos fazer isso, sem ouvi-lo? Sem saber se de fato ele está fazendo algo errado? Então o que nós vemos aqui é Nicodemos agindo com justiça, mas ainda com uma objeção moderada à intenção, que era uma intenção de assassinar Jesus. Não era de questioná-lo, não é de fazer perguntas a Jesus, colocá-lo contra a parede, era de assassinar Jesus. E João registra então essa objeção moderada de Nicodemos. Mas quando difamam ele como Galileu, você percebe que o texto para exatamente aí. Ele não diz absolutamente mais nada. O que Nicodemos percebe é que é uma disposição maligna no coração e que não há condições para uma discussão racional com esses homens. Agora, o ponto de vista era válido. E essa é a segunda questão aqui. Meus irmãos, em contradição com a lei que eles pretendiam cumprir, eles estavam julgando um homem sem ouvir o seu caso. Além disso, a depreciação aqui, examinem e vejam que nenhum profeta surgirá da Galileia, estava extremamente incorreta. Mais um erro desses homens. Porque Jonas, Naum e outros profetas provavelmente surgiram aonde? Da Galileia. Só que qual é o ponto, irmãos? Esses homens estavam tão furiosos com a direção que eles estavam vendo as coisas tomarem, não é? Essa relação de Jesus com as pessoas menos favorecidas, pessoas que de fato estavam crendo em Jesus, que eles não estavam usando de razão para avaliar essas questões.
Mas eles odiavam Cristo, irmãos. Eles criaram um ódio a ponto de querer assassinar o Senhor Jesus Cristo. Não havia disposição. Por mais do que Cristo pregasse, por mais sinais que Cristo realizasse, eles não tinham disposição santa para crer em Jesus. A única coisa que aumentava à medida que o tempo passava no coração deles, como nós vimos lá desde o começo do Evangelho de João, era o ódio por Jesus. E isso vai culminar quando Jesus vai ser traído e ele vai ser assassinado na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, qual é a conclusão que nós chegamos diante da exposição desse texto nessa noite? Eu quero concluir com 5 lições práticas para nós, rapidamente. Nós entendemos que Jesus então traz divisão. E a primeira delas é a apresentação mais clara do Evangelho no mundo. Ela não resultará em conversões, a menos que o Espírito Santo abra os olhos cegos. Percebam que com isso eu estou dizendo que não é qualquer evangelho que vai ser pregado. O evangelho precisa ser pregado com fidelidade e clareza. Mas vejam bem o detalhe: a apresentação mais clara possível do evangelho no mundo, ela não resultará em nada, em conversão alguma, a menos que o Espírito Santo abra os olhos cegos. E aí você vai perceber, Jesus aqui especificamente, ele não disse nada como ele disse, tão pesado, né, para alguns, lá em João capítulo 6, quando ele vai dizer: olha, vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. Isso causou um tumulto muito grande. Aqui Jesus não faz uma proclamação como essa. Logicamente é verdade, né? Alguém dizer assim: olha, aquele que vier a mim beber de mim, jamais terá sede, e ainda do seu interior fluirão rios de água viva. Tudo bem, é uma declaração ainda, né, extremamente espetacular. Pode causar algum choque? Sim. Mas ao mesmo tempo foi um convite extremamente maravilhoso e aberto a todos. E aí, ainda assim causou o quê? Divisões. Mas embora houvesse um acordo intelectual moderado, ele é o profeta, ele é o Cristo, né? Até mesmo um apoio de Nicodemos, nós não vemos aqui nesse texto uma resposta clara de fé em Jesus. Pelo contrário, vai dizer que quando Jesus faz essa proclamação, havia o quê? Uma confusão, discussão no meio das pessoas. E aí isso nos mostra, meus amados irmãos, que Satanás cega as pessoas para a luz do Evangelho de Cristo. Portanto, nós precisamos entender que a fé salvadora é algo que vem de Deus para o homem. Nós não estamos naturalmente dispostos a isso, a crer. E esse texto é muito claro. É necessário que a fé brilhe para nós. É de Deus para nós. A fé salvadora é sempre algo de Deus para nós. Então, qual é a nossa postura diante disso, irmãos? Nós precisamos orar para que Ele abra os olhos cegos. E talvez, inclusive, o seu nessa noite. Senhor, eu não consigo ainda, mas abre os meus olhos para que eu possa receber fé salvadora, para que de fato eu possa crer verdadeiramente no Senhor Jesus. A segunda aplicação prática para nós é que o coração humano separado da graça de Deus está desamparadamente e desesperadamente incapacitado pelo pecado, irmãos. Veja, o orgulho costuma ser o principal pecado que afasta as pessoas de Cristo, como acontecia com os fariseus. E vejam que aprendizagem e conhecimento são bons quando eles apontam para a majestade e a grandeza de Deus, e quando por meio disso nós humilhamos o nosso coração. Mas perceba que ao mesmo tempo o conhecimento teológico é extremamente perigoso, porque ele pode, se não controlado, nos levar a um orgulho de quanto nós sabemos. E nós temos vários exemplos disso. Nós temos muita gente discutindo teologia e conhecimento bíblico aí, não é? A toque de caixa, e aí um quer ser mais sabido do que o outro. E o que a gente acaba percebendo, meus amados irmãos? O orgulho de coração. Esse é o grande problema com o conhecimento. Então o conhecimento, quando ele aponta para a grandeza da obra de Cristo, para a majestade de Deus, para a grandeza de Deus, humilhando-nos na santa presença de Deus, é o correto. Paulo vai dizer, eu repito mais uma vez aqui, as pessoas que agem assim suprimem a verdade pela injustiça, mesmo aqueles que são intelectuais, eles são fúteis nas suas especulações, e os seus corações, não se enganem, irmãos, são corações ainda obscurecidos. Portanto, a salvação é sempre um presente da graça de Deus.
Amém? É sempre graça, irmãos. Em terceiro, você que é crente, não é? Que tem uma fé salvadora, você crê de fato em Jesus como seu Salvador e Senhor, prepare-se, porque você, em algum momento, você vai ser perseguido, você vai ser escarnecido, ridicularizado. Quando você toma uma posição por Cristo, é assim. Você vai ser abandonado por muitos que não querem ter mais uma relação agora com um crente. Então você vai sofrer perdas. Existe um custo para o discípulo, para o discipulado. Então você vai ser acusado de muitas coisas. Por exemplo, nós sustentamos a verdade bíblica, os princípios bíblicos. Então, sustentando a verdade, as pessoas vão dizer assim: você como crente é preconceituoso. Você vai ver agora, por exemplo, que existe um órgão do governo responsável pela cultura, né? E aí um pastor foi nomeado. Aí vocês acham o que acontece? A mídia cai em cima, porque ele é pastor, porque ele guarda os princípios da Bíblia e porque ele não tolera algo que não seja aquilo que vem da Escritura. Então ele não pode assumir um cargo como esse, porque ele é o quê? Porque ele é crente. Aí nós é que somos preconceituosos. O mundo é muito mais preconceituoso com a igreja, irmãos, com os crentes. Eles nos perseguem porque abertamente nós declaramos que Cristo é o Salvador e o Senhor desse mundo, e Ele reina. Então prepare-se, como Nicodemos, por exemplo. Quando você se posicionar por Cristo, meus amados irmãos, você vai ser chamado, por exemplo, de homofóbico. Não porque nós perseguimos ou queremos o mal do pecador, porque nós precisamos evangelizá-lo e mostrá-lo a verdade bíblica, mas porque certamente nós não consideramos isso como algo correto, e a Bíblia condena isso. Essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Nós somos taxados de anti-intelectuais, não científicos, e rotulados às vezes por coisa muito pior, por outros pejorativos, meus amados irmãos. E isso não deve espantar-nos, porque eles fizeram exatamente isso com quem? Com Jesus. E Jesus vai dizer: se perseguiram a mim, eles vão perseguir a vocês. Meus amados irmãos, é uma honra para nós, prestem atenção, é uma honra e um privilégio para nós sermos perseguidos porque somos de Cristo e porque sustentamos a verdade da palavra de Deus. Ainda que isso custe a nossa vida, isso é honroso para nós. Morrer por Cristo, viver por Cristo. Em quarto e penúltimo, as pessoas rapidamente se escondem atrás de desculpas, em vez de muitas vezes buscarem a verdade, cavarem um pouco mais profundo, não é? Por quê? Porque isso pode ameaçar a visão de mundo delas. Então as pessoas não querem, elas não têm uma disposição, meus amados, de lutarem, de enfrentarem o seu pecado e a sua rebelião contra Deus e admitirem isso em primeiro lugar. Portanto, em vez de investigar, de cavar a verdade sobre Jesus, elas preferem se esconder atrás de desculpas. Não foi exatamente isso que nós vimos no texto? Então o que elas dizem? Pastor, eu não vou discutir com o senhor sobre criacionismo. Irmão, eu não vou falar com você sobre essa área. Por quê? Porque a evolução prova que a Bíblia não é verdadeira. Isso é uma desculpa, irmãos. A Bíblia está cheia de contradições, é o que eles afirmam. Como pode um Deus permitir que crianças inocentes morram, sofram? E a lista vai continuando. Então perceba, ainda que nós possamos dar uma resposta razoável a todas essas coisas, biblicamente, o grande problema dos seres humanos é que eles não querem cavar mais fundo para saber quem é Jesus. Eles não têm disposição para isso. Mas por último, irmãos, e não menos importante para nós, Jesus não permite neutralidade. Ser neutro também é ser contra Cristo. Como eu disse, essas pessoas aqui, nós expusemos essa noite, essas pessoas tinham opiniões favoráveis sobre Jesus. Ele é o profeta, tudo bem. Ele é o Cristo, intelectualmente falando. E de alguma maneira, a gente até pode dizer, eles estavam do lado da verdade. Mas como eu disse, não há indicação de comprometimento com Jesus, irmãos. E Nicodemos acabaria saindo, não é? Mostrando-se, evidentemente, pela causa de Cristo. Então, para a gente concluir nessa noite, dizer a você, você também deve fazer exatamente isso. Você não pode ver na neutralidade. E aí nós temos um aviso e nós temos uma promessa para a gente concluir. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 8, no verso 38.
nós temos um aviso do Senhor Jesus. E ele diz assim para nós, Marcos 8:38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus não permite neutralidade. Mas como eu disse, ele não apenas adverte, mas ele também promete. E agora eu quero que você vá comigo para Apocalipse capítulo 2. E Jesus faz uma promessa à sofrida igreja de Esmirna, mas uma promessa também a nós. Porque a igreja que milita também é uma igreja que sofre. E em Apocalipse capítulo 2, verso 10 diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. E ele termina dizendo assim: ser fiel até a morte. E o que mais, irmãos? E dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Que Deus nessa noite, irmãos, pela sua graça e misericórdia, aplique sua palavra a nós, e que possamos ter de fato uma decisão consistente por Cristo Jesus. Ele nos chama nessa noite ao arrependimento e à fé nele, somente nele. Vamos orar. Deus bendito, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, aquele que tabernaculou com seu povo, aquele que foi escarnecido, rejeitado, injuriado, falsamente acusado, preso, tudo isso determinado pelo conselho do Senhor, para que ele pudesse cumprir aquilo que lhe havia sido designado, morrer na cruz por pecadores infames como nós. Ó Deus, muito obrigado pela tua graça que se revelou a cada um daqui desta noite, Senhor. A tua misericórdia, ó Deus, por meio de Cristo Jesus. Obrigado porque em algum momento a tua palavra, ó Deus, encontrou guarida em nosso coração. Não porque nós desejávamos isso, ó Deus, mas porque o Senhor mudou a nossa vontade, a nossa disposição. E quando nós ouvimos o Evangelho, nós ficamos maravilhados com a pessoa de Jesus. Mas não apenas maravilhados com os seus sinais, com os seus prodígios, com as suas palavras, com a sua pessoa. Não apenas intelectualmente, mas nós o abraçamos como nosso Senhor e Cristo. Bendito seja o Senhor por isso, porque nesta noite nós podemos glorificar o seu nome como cristãos, como verdadeiros crentes. Ó Deus, sendo assim, que o nosso comprometimento com Ele seja íntimo e profundo, sério, ó Deus. Que a nossa vida seja uma expressão não apenas do conhecimento intelectual de Cristo, mas do conhecimento prático da sua pessoa. Que possamos viver de fato para a sua glória. Que cada aspecto da nossa vida aponte para Jesus como nosso modelo e nosso exemplo maior. Que de fato a nossa fé salvadora seja uma fé de obediência ao Deus bendito. Que haja uma disposição santa de crer em suas palavras, de crer de fato nesse Jesus histórico, nesse Jesus que deu a sua vida na cruz, verteu o seu sangue para nos livrar da ira vindoura. Pai, a nossa súplica também é que da mesma maneira que a luz da tua glória brilhou sobre nós, através da tua graça brilhe sobre tantos outros. Talvez aqui nessa noite, Senhor, alguém que precise sair dessa neutralidade, deixar a negação de Cristo Jesus, deixar de desculpas e vir a Jesus de maneira salvadora, abraçar a oferta do Evangelho de Cristo, que é para todos, mas que só será aceita para de fato aqueles que crerem em seu nome, aqueles que o Pai certamente lhe concedeu. Portanto, meu Deus bendito, aplica esta palavra ao nosso coração, transforma-nos por meio desta palavra, ó Deus, que ela traga a nós um autoexame profundo, Senhor, durante esses dias, para que de fato nós possamos considerar a nossa vida, considerar a nossa posição diante do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor Deus, pela pregação do teu Evangelho nessa noite. Assim nós oramos no nome dele mesmo,
palavra do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos cantar o hino 341 como preparação para a nossa ceia e em seguida nós estaremos ministrando esse sacramento. Vera Páscoa. Ó Jesus, ó Vera Páscoa, suspirada dos antigos, ó Cordeiro eterno e meigo, digna-te assistir aqui. Bom Jesus, ó pão divino, pela fé te recebemos, és nas almas o alimento que sustenta o nosso amor. Bom Jesus, ó vinho puro, de perene gozo a fonte, faze que nossa alma viva para ti, sempre de ti. A palavra de Deus em Mateus capítulo 26, versos 26 a 30, nos dá as instruções da ceia do Senhor, dizendo assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nesse instante nós vamos proceder com a nossa ceia. Permitam-me passar algumas instruções importantes para que possamos fazer aquilo que é correto diante deste sacramento, instituído e ordenado pelo Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, na noite em que foi entregue o nosso Senhor, Ele instituiu o seu povo esse sacramento da Santa Ceia. Aqueles que por suas vidas escandalosas ou por sua ignorância das verdades fundamentais do cristianismo mostram não pertencer ao povo de Cristo, não têm direito e nem parte nesta mesa. Quando participassem dos elementos, receberiam maldição e não bênção. Vós, porém, que vos achais arrependidos dos vossos pecados e que desejais com a ajuda de Deus viver santamente, que credes em Jesus Cristo e sois membros do seu corpo, tendes direito de participar desse sacramento. Foi para vós que o nosso Senhor Jesus Cristo instituiu. Ele quer que participemos do pão em memória sua, porque é símbolo do seu corpo, ferido por amor de nós, e do cálice, símbolo do seu sangue vertido para a nossa salvação. Ele quer nos testemunhar que por esse rito de caridade perfeita, que Ele nos amou, para que os nossos temores se desvaneçam. O Senhor é servido em que, por meio desta ordenança, anunciemos a sua morte como preço da nossa vida, e em que até a sua segunda vinda vejamos nesta ordenança um monumento de salvação eterna, e que por ele tem todos os que descansam no seu sacrifício. Esta não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil, esta é a mesa do Senhor. E como ministro seu, convido a participarem desta Santa Ceia os membros professos desta igreja e os membros presentes e em plena comunhão de quaisquer outras igrejas evangélicas que confiam somente no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz em 1 Coríntios 10, verso 17: Nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Amém e amém. Vamos orar ao nosso Deus. Pai bendito, nós queremos nesse momento rogar de Ti a Tua bênção sobre esta ordenança da qual nós vamos participar. Que nosso coração, ó Deus, e nós estejamos preparados, ó Deus, para receber este sacramento,
que é o Evangelho sendo dramatizado diante dos nossos olhos, Senhor. E que possamos aproveitá-lo, Deus, para sermos fortalecidos por meio desse sacramento, Deus. Que o Senhor mesmo retire esses elementos do uso comum e os traga para este uso sacramental, entendendo que o pão e o vinho são meros sinais, símbolos, ó Deus, do que foi o teu corpo pregado na cruz e o teu sangue vertido pelos nossos pecados. Abençoa-nos nesse momento, nós te suplicamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Convido os presbíteros. Nós lemos na palavra de Deus que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, ele deu graça e ele deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também nos diz a Escritura que o Senhor tomou o cálice, ele disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Dessa maneira, meus amados irmãos, nós vamos ceiar recebendo pão, aquilo que aponta para o corpo de Jesus sacrificado naquela cruz, e o seu sangue, o vinho, vertido ali pelos nossos pecados. Nós vamos receber os dois elementos. Quando todo mundo estiver com os elementos, nós comeremos o pão e em seguida beberemos o cálice. Comei dele todos.
Bebei todos. Convidar vocês a ficarem em pé. Estarei ministrando a bênção. Em seguida nós vamos cantar a Doxologia 5. A graça do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo do Senhor, estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, a Tua igreja, ó Deus, espalhada por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Cantemos a Doxologia 5. Sentar, irmãos. Só avisar que esse cálicezinho é descartável, então você pode jogá-lo ali na saída, tá bom? Lembrar os irmãos que nós teremos nossa programação ainda de maneira virtual das quartas-feiras, próxima quarta, 19h30, reunião de oração e a nossa reunião de doutrina. Lembrando que nós estamos estudando o livro do Terry Johnson, As Doutrinas da Graça na Vida Prática. Então, a gente aborda várias questões de doutrinas dentro do nosso ambiente prático de vida cristã, tá bom? Quartas-feiras, 19h30. Nós vamos ter uma programação também sábado da mocidade, 19h30, a trinca, né? É isso? 18h30. 18h30, estou corrigindo, tá? E essa reunião, graças a Deus, já vai ser presencial. A mocidade vai estar aqui, tá bom? Obedecendo, evidentemente, os protocolos de saúde, mas já estarão se reunindo aqui em nossa igreja. Temos espaço suficiente para isso. Tá bom, irmãos? Pronto, a eleição também da diretoria da mocidade para o ano que vem, né? A SAF já fez a sua eleição, né? Fazer a mocidade para a gente dar posse aos irmãos também. O PH também deve ter a sua eleição, né? Muito bem. Na próxima quinta também, 19h, nós temos a reunião de oração da SAF, essa Sociedade Auxiliadora Feminina. Eu estou avisando também aos irmãos, tá bom, irmãos? Algum aviso a mais para a gente poder dar? Lembrando, mais uma vez eu vou lembrar também o que eu lembrei de manhã. Nós estamos com uma lista, já Hércules, nós estamos com uma lista, tá bom? Acerca de uma confraternização, uma programação no dia 2 de janeiro. Vai ser acontecer lá no nosso acampamento, no nosso retiro, com os protocolos também de saúde sendo obedecidos. Então, se você desejar ir com sua família, ou você desejar ir, tá bom? Coloquem um nome no grupo da igreja. Tá certo? Peçam para colocar o nome lá, coloquem no grupo da igreja para a gente ter uma noção de quantas pessoas vão, a gente poder fazer toda a logística aí com base na quantidade de pessoas, tá bom? Irmão Hércules. Não entendi. Os dízimos e ofertas. Nós ainda não estamos fazendo isso, mas vocês podem depositar, obrigado, viu? Depositar lá atrás, tá? Ou entregar diretamente ao tesoureiro da igreja, que é o presbítero Ayrton, tá certo? Então a gente continua evidentemente a igreja continua, né? E as suas manutenções. Você também pode fazer isso diretamente na conta da nossa igreja. Aí procurem também o presbítero Ayrton, que pode estar fornecendo essa conta para os irmãos. Tá? Continuamos sendo igreja, nada mudou, a nossa contribuição também como cristãos, ela deve continuar, tá certo, irmãos? No mais, Deus abençoe. Boa noite a todos, vamos em paz, uma semana na presença do Senhor.